A Baby Jane fez história no Back to Basics. Christina Aguilera queria continuar a evoluir e ser uma artista visionária. A inspiração para o álbum duplo veio do jazz, blues, soul e R&B de um período muito rico da música norte-americana entre 1920 e 1950. A ideia era reunir uma série de referências e reinterpretá-las em um estilo moderno e orgânico. A diversidade musical desse projeto é notável. As 22 canções foram eternizadas em ótimas gravações ao vivo, acompanhadas de samples, de metais e clássicos old school, bem como coros gospel e uma orquestra. Gravado ao longo de 1 ano e 2 meses, o quinto álbum de estúdio de Christina é uma homenagem a seus ídolos, artistas que a inspiraram como cantora e compositora. Entre eles, Etta James, Billie Holiday, Otis Redding, Ella Fitzgerald, Donny Hathaway, Lena Horne, Aretha Franklin, The Real Thing, James Brown, Stevie Wonder, Gladys Knight, Louis Armstrong, Minnie Riperton, Marvin Gaye, John Coltrane, Ray Charles, Nat King Cole e Miles Davis. A conexão dela com cada um deles vem desde a infância. Back to Basics foi a realização de um sonho musical para Christina. Quando criança, ela e a avó costumavam vasculhar lojas de discos antigas, em busca dos vinis de soul e blues. Quando chegava em casa, Christina corria para o quarto para escutá-los e rapidamente aprendia aquelas músicas. Ela adorava apresentá-las para a avó, que em seguida lhe fazia uma série de críticas construtivas. Que fofa. Além disso, Christina sentia que se conectava com o tipo de dor que as canções desses artistas carregavam. Ela tinha cerca de 6 ou 7 anos, mas já lidava com coisas muito pesadas ao presenciar o abuso e a violência doméstica causados pelo pai em sua casa. Essas canções permaneceram em seu coração por muitos anos. Christina sempre teve essa grande presença vocal e que aparece de uma forma muito natural. Em entrevista, ela explicou que ao cantar sente como se estivesse se libertando, mas quando era criança, às vezes ficava irritada e dizia a si mesma: "Quando eu abro a minha boca, canto diretamente do meu coração. Mas por que tem que ser tão alto?" Ela não tinha ideia do poder e da emoção que já transmitia por meio de sua voz. Achei essa declaração muito fofa. Back to Basics saiu em agosto de 2006 e teve Christina Aguilera como produtora executiva. Durante a criação do álbum, ela colaborou com Rich Harrison, Rob Lewis, Kwame, Mark Ronson, Charles Rowan, Big Thang, Ben Allen, Tony Reyes, Heather Hawley, Cara DioGuardi, Eugene Ice, DJ Premier e Linda Perry. De fato, o projeto é uma viagem instável até o outro lado, como narra a faixa Enter the Circus. Os dois discos representam universos musicais diferentes, embora conversem muito bem entre si. Nossa, é emocionante aquela transição para o Welcome. Muito, muito bom. Na maioria das músicas do primeiro disco, que tem 13 faixas, foram utilizados samples de diferentes canções, enquanto a segunda parte, com 9 faixas, teve como foco a criação de músicas totalmente originais, escritas e produzidas com Linda Perry. O principal objetivo de Christina, como diz a letra da introdução do disco, era passar adiante o dom da música em sua boa fé, relembrando aqueles que antes dela pavimentaram o caminho para tantos artistas que surgiram nas décadas seguintes. A criação do Back to Basics veio de um processo de muito estudo e cheio de experimentações para Christina, que não tinha o menor interesse em gravar um disco pop convencional. Ela não queria covers, não queria nada que soasse familiar, e procurou também explorar outros lugares vocalmente. Quando entendeu a visão que tinha para o álbum, começou a procurar pelos produtores que ela tinha interesse em trabalhar, e assim, compilou um CD duplo, uma coletânea caseira com cerca de 30 músicas que a inspiravam, muitas delas bem diferentes e mais lado B. Christina então enviou os CDs para produtores que achava que poderiam entrar nessa vibe com ela, o que rendeu parcerias inusitadas e muito bem sucedidas, como a com o DJ Premier. Em entrevistas, a artista explicou que não queria que o resultado fosse formado por samples totalmente reconhecíveis e acompanhados apenas com um beat genérico por cima. Sua intenção era encontrar peças musicais únicas, com a ajuda de profissionais que realmente estivessem dispostos a usar a imaginação sem medo em estúdio. Em entrevistas, Christina lembrou que Linda Perry foi uma das primeiras pessoas a acreditar na visão que ela tinha para o álbum. As duas começaram do zero, desde a base. Linda foi quem realmente ouviu o que Christina estava tentando dizer,
escutou atentamente cada detalhe do que ela queria comunicar ao público. A conexão das duas em estúdio rendeu um material fantástico. Christina disse em entrevista que gostava de lidar com pessoas criativas e apaixonadas como Linda. Alguém de mente aberta, disposta a baixar a guarda em estúdio e que não se intimidava com vários humores diferentes, se chocando o tempo inteiro durante as gravações. Sempre perfeccionista, a própria Christina Aguilera buscou a tonalidade ideal, o fraseado perfeito, o melhor take para tudo que ouvimos em Back to Basics. Ela queria que cada nota fosse mágica e inesquecível. E isso se estendeu aos arranjos ao vivo, cordas, metais, guitarras, baixo e teclados em conjunto com os beats de hip hop impactantes, bem como o andamento acelerado de faixas como Makes Me Wanna Pray, Back in the Day e Ain't No Other Man, o BPM lá em cima, e ainda a delicadeza de composições como Save Me From Myself. Ao explicar a direção do projeto, Christina encorajou cada um de seus colaboradores a experimentar, reinventar e criar uma sonoridade nova. Achei interessante que em entrevista, Christina assumiu que às vezes acabava se sabotando ao ser tão disciplinada, mas que gostava de corrigir pequenos detalhes aqui e ali. Mas a história foi diferente na segunda metade do álbum, com a maior parte das músicas, feitas em parceria com Linda, sendo gravadas em um único take, do início ao fim. Linda ajudou a entender que não importa quão pequena seja uma falha que pode surgir na gravação de uma música, porque existe beleza nas imperfeições. A imagem de Christina na era Back to Basics foi uma extensão do som do álbum, como podemos ver nas fotos de Ellen Von Unearth. Espero ter pronunciado corretamente. Ao longo da era, Christina adotou seu novo alter ego, Baby Jane, que foi inspirada por atrizes clássicas de Hollywood como Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Carole Lombard e Greta Garbo. O nome veio do filme O que Terá Acontecido a Baby Jane, estrelada por Bette Davis e Joan Crawford. Christina queria capturar a autenticidade e a força das personagens. Em Still Dirty, Christina fez questão de deixar bem claro que a vibe desse álbum, que é completamente diferente de Stripped, não significava que ela estava se anulando, que estava envergonhada do passado, ou que tivesse perdido partes importantes de sua essência que foram abordadas no projeto anterior. Autenticidade e liberdade sempre estiveram presentes nas composições de Christina. Ela também co-dirigiu os videoclipes das maravilhosas Hurt e Candyman, e foi a diretora criativa da turnê, a Back to Basics Tour, que é considerada por muitos fãs como o melhor show de sua carreira. O espetáculo foi eternizado no DVD Back to Basics Live and Down Under, um dos que eu mais assisti na minha vida. Putz, a energia, a banda, o cenário e as coreografias desse show eram incríveis. Christina disse durante a divulgação de Back to Basics que para ela sempre foi muito importante se sentir à vontade para então se expressar livremente quando está diante do microfone. Por esse motivo, assumindo o controle de sua própria carreira, ela foi a principal responsável por tudo o que vimos ganhar vida no palco, com ideias para todos os visuais, os arranjos, as imagens nos telões, os personagens e as novas versões de seus grandes sucessos. Muito legal. Infelizmente, Christina ficou sem fazer outra turnê durante 10 anos. Sentimos saudades. No disco Back to Basics, ela prestou um tributo respeitoso a alguns dos maiores artistas da história. Christina continuou sua reinvenção como artista após Stripped, com mais um disco completamente inusitado e inovador. Ao mesmo tempo em que homenageou seus ídolos, ela foi capaz de criar seu próprio universo em canções como Here to Stay, Understand e Slow Down Baby. No álbum, cantou temas como autonomia sobre o próprio desejo, insegurança, amor, abandono, luto e o sentimento da culpa. Em Thank You, faixa dedicada aos fãs e que encerra o primeiro disco, podemos ouvir as vozes dos Fighters agradecendo-a por sua obra e sobre o quanto suas letras os inspiraram a continuar vivendo. Lindo. Olhando pra trás, dá pra perceber que foi bem corajoso da parte da Christina lutar para fazer um álbum duplo desse tipo e que não tinha nada a ver com o que estava tocando nas rádios na época. Um projeto caro de ser produzido, a ideia poderia ter sido um fracasso comercial e um tiro no próprio pé. Não foi, mas a preocupação de Christina era outra. Ela não queria que a musicalidade e a criatividade dos gênios que inspiraram o álbum se perdessem ou que tudo aquilo acabasse esquecido. Foi a forma que encontrou de apresentá-los para uma nova geração, uma ótima maneira de ajudar a mantê-los vivos para sempre. A atmosfera de Back to Basics tornou o álbum um destaque da carreira de Christina Aguilera. A ambientação das músicas é uma das coisas mais especiais desse disco.
ouvindo a interlude FUSS e canções como Nasty Naughty Boy e I Got Trouble, a gente sente mesmo como se estivéssemos sendo transportados para um outro tempo. Já no início da carreira, Christina percebeu que para fazer algo especial assim seria necessário investir um bom tempo em cada novo projeto. Ela disse em entrevista que gosta de dar uma pausa para conseguir perceber o próprio crescimento e a mulher que se tornou entre um trabalho e outro. Mergulhar de cabeça e viver naquele universo do disco, explorá-lo inteiramente e não apenas cantar as músicas. Christina disse em entrevista que para entrar no clima já em estúdio, durante as gravações ela se cercou de imagens antigas dos artistas homenageados, com recortes de revistas espalhados por todo o ambiente. Ela queria chegar ao coração e à alma da música. Aquilo era como um método de atuação, e funcionou direitinho porque no resultado podemos sentir a emoção dela em cada canção, como em On Mother, On Our Way e Without You. Quando o disco saiu, Christina tinha apenas 25 anos de idade, mas sempre levou sua carreira muito a sério. No Back to Basics, quis incorporar a personalidade e o sentimento que essas faixas transmitiam, como nas grandiosas The Right Man e Mercy on Me, que estão entre as melhores músicas de sua carreira. Durante a divulgação, Christina explicou à imprensa que a única maneira de pavimentar o caminho para a música do futuro e encorajar novos artistas a serem autênticos e a se expressarem ao máximo seria incentivá-los a pensar fora da caixa. Na letra de Thank You, ela falou sobre como parecia uma vida inteira desde que ela havia se sentido uma prisioneira de seus sonhos, e como levou um longo tempo para finalmente se perceber como indivíduo e aprender a se ouvir. E que isso a deixava profundamente grata por agora ser capaz de fazer suas coisas e tomar as próprias decisões. Back to Basics é um ótimo resumo disso. Assumir o controle criativo foi a melhor decisão de Christina Aguilera para sua carreira.